Depois da vitória por 2-1 sobre o Novo Hamburgo pela estreia do Campeonato Gaúcho, o Internacional foca suas atenções na preparação para o Campeonato Brasileiro, onde no dia 28 de janeiro enfrenta a equipe do Atlético Paranaense no estádio Beira-Rio pelo Brasileirão. Para isso, tem um avanço importante no mercado, já que o CSKA da Rússia deu o ok para que o Inter avance em discussões salariais com Alejandro, artilheiro do Brasileirão de 2024, que pode vir a ser o camisa 9 tão procurado por Paulo Pesolano. Enquanto isso, um zagueiro do futebol turco também foi procurado. Rodrigo Becão está em baixa por estar se recuperando de uma grave lesão. O Inter procura 2 zagueiros, já que entende que um dos lados da defesa é o mais frágil no momento. A gente dá os detalhes de todos os últimos movimentos do Inter na janela de transferências, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar as últimas movimentações do Inter na janela de transferências, correndo contra o tempo, para reforçar a equipe e visando o Campeonato Brasileiro que começa no dia 28 de janeiro. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20 que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Lembrando que se você quitar o seu IPVA em janeiro, você pode ter um desconto de até 22% com os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Zapay, Z-A-P-A-Y, link fixado aqui nos comentários, tá? Vamos atualizar a janela do Inter e os últimos movimentos da direção colorada, tá? Tem uma informação importante que vem através dos canais ESPN, de que o CSKA Moscou da Rússia deu o ok para que o Inter avance em um empréstimo com Alejandro. A ideia do Inter é ter o jogador por empréstimo nesta temporada. E o Inter precisa agora se acertar do ponto de vista salarial com o Alejandro, que ganha na Rússia na casa de R$1 milhão por mês. O Inter, é claro, vai buscar junto ao CSKA uma composição salarial, o que é difícil que seja aceito. O Inter deverá ter que bancar o salário integral do jogador. O Alejandro é um centroavante que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2024, foi vendido para o CSKA Moscou da Rússia e nessa temporada não vem performando bem. Ele tem apenas 2 gols ao longo de toda a temporada, já são 21 jogos nessa temporada pelo Campeonato Russo, Copa da Rússia e Supercopa da Rússia, apenas 2 gols marcados. O CSKA já anunciou um novo atacante, por isso está liberando também o Alejandro com uma maior facilidade e o Inter está buscando um centroavante e vê no Alejandro essa possibilidade. É uma opção mais cara do que as demais que o Inter estava observando, mas é uma posição prioritária nesse momento na janela de transferências do Internacional. E por que ela é prioritária? Porque o time do Inter, por exemplo, para a estreia do Campeonato Brasileiro, ele está bem encaminhado. A peça que falta é exatamente esse centroavante, que não tem no elenco. O Ricardo Matias foi embora, o João Bezerra, um garoto de 16 anos de idade. O Borré, o Paulo Pesolano tem a ideia de colocá-lo como segundo atacante. Então a prioridade total está nessa busca pelo camisa 9, porque é um cara central para o esquema do técnico Paulo Pesolano funcionar. É claro que o Inter quer ter muito critério na escolha deste camisa 9, por ser exatamente uma figura central em toda a temporada do Paulo Pesolano. É a ideia ter um cara de qualidade, um cara que vai fazer diferença e empilhar gols no ano. O Inter está negociando com o Alejandro, avançando com o Alejandro e pode fechar esse jogador nos próximos dias. Um outro atleta que o Inter está avançando e busca avançar é o Rodrigo Becão, que tem alguns problemas, tá? Primeiro, o Becão tem apenas uma partida pelo Campeonato Turco, depois de retornar de um período de 10 meses afastado por uma lesão de ligamento cruzado anterior, tá? Como é que é a situação? O Becão se machucou no final de 2024, tá? No joelho, teve uma ruptura de ligamento cruzado anterior. Ele ficou afastado por 10 meses, em setembro ele voltou, só que ele voltou no banco de reservas, não teve espaço no Fenerbahçe. Teve um jogo que ele atuou pelo Campeonato Turco, foi no dia 23 de novembro. Foi a única partida. Como ele está em baixa e não tem espaço no Fenerbahçe, o próprio clube turco quer liberar o jogador e o Inter está disposto a contratar o atleta. Isto também porque o Inter identificou que precisa trazer 2 zagueiros para o setor direito da zaga. Um deles é o Félix Torres, que hoje eu ouvi aqui no Beira-Rio, que não está fechado
e o Inter não desistiu ainda do jogador. Faltam algumas questões, algumas respostas a acontecerem por parte do Corinthians para que a negociação seja fechada de maneira definitiva e o Félix Torres venha para Porto Alegre. E o Rodrigo Becão é outra opção para o lado direito da zaga. A ideia é ter Félix Torres e Rodrigo Becão como zagueiros pelo lado direito e aí manter os zagueiros pelo lado esquerdo que o Inter tem no plantel atualmente, o Juninho e o Vitor Gabriel. E até por isso o Inter trancou um pouco a ideia de contratar o Doria. O Cleiton Sampaio cai para trás dessa fila e o Gabriel Mercado é um cara que pode jogar nas duas e seria o reserva imediato, talvez, das duas posições. Esse é o planejamento de zagueiros que o Inter tem para a temporada de 2026. Mas esta questão do Rodrigo Becão, ela é problemática, em função justamente de ele ter jogado apenas uma partida depois que retornou de lesão. Sobre a declaração de Vitor Grumberg, vice-presidente do Internacional, que disse que o Inter não vai ter pressa, não está tendo pressa no mercado, isso não caiu bem no Beira-Rio. Há uma admissão de que ele não se expressou bem, mas que ele quis dar um contexto de que o Inter vai ser muito criterioso nas contratações. Foi isso que quis dizer o Vitor Grumberg, de acordo com o Internacional. Porque sim, a pressa ela é admitida nos bastidores. O Inter tem daqui a 12 dias... 15 dias, uma estreia de Campeonato Brasileiro pela frente e sabe que tem carências no elenco. Isto é admitido pelo Departamento de Futebol do Internacional. Mas dificuldades do mercado têm sido encontradas, o mercado inflacionado. O Inter admite que o fato do planejamento ter começado no final de dezembro com a chegada do Fabinho faz com que o Inter tenha saído um pouco atrás. Um exemplo, por exemplo, citado no bastidor é a contratação do Corinthians do Gabriel Paulista, que teve o Fabinho conversando com o Gabriel Paulista desde novembro, dezembro. E o Corinthians está avançando nessa contratação para fechar agora. Então são negociações que precisam de tempo para acontecer. E por isso o Inter talvez tenha saído um pouco atrás, isto é admitido, e não tenha conseguido ainda fechar todas as negociações. Mas se admite sim que existe uma pressa, existe uma urgência, porque o Inter precisa fechar o elenco o mais rápido possível, apesar disso não ser feito de qualquer jeito. Isso estou dando aqui a argumentação do Internacional, é o que a direção do Inter está falando nos bastidores, de que há um critério estabelecido e o Inter está tendo calma para fechar essas negociações para não trazer nenhum jogador que se arrependa depois. O Inter busca, com uma certa pressa, anunciar estes nomes. E os três mais próximos hoje, de fato, são o Alejandro, o Rodrigo Becão e também o Félix Torres. Rodrigo Becão menos, o Alejandro, o CSKA Moscou deu esse sinal agora positivo. O Félix Torres é um jogador que o Inter está avançando já há bastante tempo e pode fechar nos próximos dias. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!